Tem um saudoso amigo nosso que falava que as pessoas, quando não tinham experiência, estavam começando ali numa função, estavam desempenhando uma atividade nova, ele chamava essas pessoas de pouca prática. É o nosso saudoso amigo Beto, né, Emerson? Cara, muito gente boa que, infelizmente, agora recentemente acabou nos deixando. Betão, esse vídeo aí faz menção aí às coisas que a gente conversava a respeito de pessoas que tinham pouca experiência na vida. É sobre isso que o Emerson vai falar com a gente hoje. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Cara, Beleza. muito bem lembrado aí do Betão. E o vídeo aí vai ser em memória, né? Isso aí, cara. Isso aí. Pouca prática. Vamos lá, gente. Os poucas práticas, né? Muitas vezes a gente ouve esse termo, talvez você ouça o termo inexperiente ou pouca experiência, né? Isso é algo comum e hoje tem se tornado ainda mais comum. No passado, não tão distante, era algo normal você ver uma pessoa iniciar numa carreira lá na juventude e por toda a sua vida permanecer dentro daquele nicho, dentro daquela carreira, né? Começou ali como mecânico na oficina do seu pai e ele vai se desenvolvendo como mecânico, depois se torna ali dono responsável pela oficina, o chefe e tal, mas sempre dentro do mesmo nicho, né? É comum também, no passado, assumirem os negócios dos pais, desde muito novo, ir lá para dentro e assumir esses negócios. Mesmo quando ele não tinha aptidão para aquilo, mas ele continuava dentro do negócio do seu pai e se desenvolvia ali, acabava tocando, como a gente costuma dizer, né, os negócios da família. Mas hoje, isso não é tão comum. Então, a gente tem dois tipos aí, pelo menos dois tipos a gente pode caracterizar de inexperientes. Inexperientes, porque estão iniciando na sua vida, em qualquer área que seja, ou aquelas pessoas que estão mudando de área, né? Iniciaram, às vezes, no negócio e lá pelos 25, 30, 35, 40 anos descobrem, bem, não é isso que eu quero fazer, eu vou iniciar um novo negócio, vou iniciar uma nova carreira, vou iniciar uma série de outras coisas. E é para essas pessoas que a gente vai falar aqui, tá bom? Primeiro, uma experiência própria minha é que, quando eu iniciei, tinham dois agravantes. Eu não tinha experiência lá pelos meus 18, 20 anos, eu não tinha experiência de trabalho, de mercado, e também não tinha uma formação acadêmica até aquele momento de ponta, né? Eu vinha de escola pública, de um ensino abaixo da média nas escolas públicas brasileiras. E isso não é nenhuma novidade, é só uma constatação que eu estou fazendo aqui, nenhuma opinião pessoal, apenas uma constatação, tá? Então, com a educação de base precária e sem experiência, ir para o mercado de trabalho ou tentar empreender era muito complicado. E logo no início da minha carreira eu tive uma oportunidade de conhecer um presidente de uma grande empresa e ele me deu um conselho. Ele falou: Emerson, não trabalhe por dinheiro, trabalhe pela experiência. Quando você é novo, o Brasil ensina você que você precisa trabalhar por dinheiro, trocar o seu trabalho por dinheiro. Então, você vai fazer qualquer coisa pelo dinheiro que você vai receber. E aí você perde a oportunidade de se desenvolver. E esse conselho fez sentido para mim. Meio estranho, mas fez sentido. Não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pela experiência. E, é óbvio, o dinheiro era importante, mas eu buscava sempre a experiência em tudo que eu fazia. Fiz daquele conselho um mindset de crescimento na minha vida. Eu sempre, e até hoje eu faço isso, eu trabalho pelo crescimento, pelo aprendizado. E aí se tornou um pouco mais simples. Por quê? Porque eu ia para o trabalho e eu ia ali não pelo dinheiro que eu ia receber no final do mês. Então eu não ficava ocioso. Eu sempre olhava o que eu tinha que fazer e olhava o que os outros faziam para eu aprender um pouco mais. E com isso eu pude me desenvolver mais do que os outros colegas que estavam ali pelo dinheiro. Por quê? Porque eu não queria saber se eu tinha que cumprir ali as 4, 8 horas de trabalho, ou que eu tinha que fazer apenas aquele trabalho inicial de estagiário, que ela levar documento, trazer documento, redigir um documento. Não, eu queria entender o que era aquele documento, como é que funcionava o setor que eu trabalhava. Se eu levava um documento, eu perguntava, o meu chefe até ficava chateado: olha, para que serve esse documento? O que ele está dizendo? O que significa isso lá para outro setor? Então, eu interagia não apenas como uma engrenagem, eu queria entender como a engrenagem toda funcionava. Eu não era um dente apenas, eu queria entender por que aquela engrenagem funcionava. E isso, com o passar do tempo, foi sendo visto por outras empresas e eu fui sempre sendo convidado a uma ascensão profissional na minha carreira em outros locais. E quando eu mudava de um local para o outro, por convites, isso era muito importante, porque eu tinha a oportunidade de aprender mais sobre um novo negócio, sobre uma nova empresa, sobre um novo setor. Eu mudei de setores algumas vezes e isso me proporcionou crescimento. Mas sempre, gente, sempre com a mentalidade de não trabalho pelo dinheiro. Óbvio que eu não vou trabalhar de graça depois que você adquire experiência, mas eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela experiência. Então, se você tem pouca experiência, não troque seu tempo por dinheiro apenas, troque o seu tempo por experiência. E não é incomum hoje você chegar no empresário, numa empresa que você admira e falar: olha,
eu gosto muito da sua empresa e eu gostaria de trabalhar com você. E eu trabalho de graça. Gente, isso parece loucura para quem está nos ouvindo, mas se você não tem experiência e está desempregado, ou se você vai empreender, você quer ser empresário num novo negócio, vá lá e peça uma oportunidade para quem já tem sucesso e trabalhe de graça no sentido financeiro, mas não é de graça no sentido de experiência. Você pode adquirir muitas experiências trabalhando para os outros. Então fica aí essa segunda dica. Se necessário, você vai lá e pede para ficar do lado daquela pessoa, desempenhando uma atividade naquela empresa para você ganhar experiência. Se você quer aprender sobre esportes, vá assistir pessoas ali que treinam duro e tem o resultado que você gostaria de ter. Você consegue isso de graça pela internet. A internet nos ajuda muito a adquirir experiência nisso. E depois que você vai para uma empresa, não trabalha só pelo dinheiro, mas pela experiência, ou então que você vai, trabalha de graça pela experiência, uma das coisas extremamente importantes é que você coloque isso em prática, né? Que você vai lá e meta as mãos na massa. Então, às vezes, aquilo que você aprende empiricamente, através de um vídeo ou através de ver outra pessoa fazendo, parece simples, mas você só vai ver as dificuldades e as nuances daquilo quando você coloca a mão na massa e começa a fazer. Se você é mecânico, vê alguém desmontando o motor, parece fácil tirar aqueles parafusos, mas quando você vai desmontar e monta novamente, você vai ver que tem alguns parafusos que podem sobrar, e aí é que vem a velha experiência. A experiência não vem do ver, vem do fazer, tá? Não adianta você dizer, olha, eu sou experiente, eu tenho 10 mil horas de ver pessoas desmontando o motor. Isso vai te ajudar muito, sem dúvida nenhuma, mas você só vai ter experiência efetiva quando você for lá e desmontar o motor. Você só vai ter experiência efetiva de gestão de pessoas quando você estiver gerindo pessoas. Não adianta, você vai ler 10 livros, 20 livros de gestão de pessoas. Com certeza você vai estar acima da média de quem não leu nenhum livro. Porém, a experiência, a experimentação daquilo que você leu, você só vai ter na prática. A prática é o teste de fogo aí para todas as coisas. Tá bom, gente? E um terceiro, e eu estava conversando com o Anderson aqui antes de iniciar a gravação, e talvez mais importante, ou tão importante quanto os demais, é você ter uma mudança de mentalidade, tá? Falávamos aqui, eu e o Anderson, quando o Anderson teve que mudar de carreira, mudar de profissão, e ele me falou que o que mais impactou nessa mudança não foi a experiência com gestão, não foi desenvolver uma habilidade de vendas, não foi desenvolver uma habilidade comercial, mas foi desenvolver uma nova mentalidade, uma mentalidade de aprendizado, uma mentalidade de crescimento, e essa sim faz toda a diferença. É você olhar para as coisas que estão ali parecendo uns limões e transformar aquilo em limonada. É sempre ver o copo meio cheio, é sempre ter uma perspectiva de que as coisas vão dar certo e que você faz parte desse processo. Você é responsável pelo resultado que você está fazendo. Se vai empreender, você é o resultado, não é o mercado, não é o governo, não é o fornecedor, é você o responsável. Essas pessoas colaboram, mas você tem essa autorresponsabilidade. É você planejar a sua semana e executar. Então, esse desenvolvimento da sua alta performance, dessa mentalidade não depende de terceiros, depende de você. E desenvolver essa mentalidade de alta performance é o que nós fazemos aqui no MCA. Nós tentamos te ajudar com aquilo que nós já fazemos, já fizemos e que tem dado certo, compartilhar com você. E esse é o compartilhamento que eu tenho para você hoje. Se você tem pouca experiência ou nenhuma em qualquer área, primeiro, não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pela experiência. Segundo, colhe em alguém que já chegou aonde você quer chegar, em qualquer área da vida, tá, gente? Por exemplo, se você tem pouca experiência em relacionamento e você está noiva e pretende se casar e quer saber como é que funciona o casamento, pegue um casal lá de 40, 50 anos de casado e olha, gente, o que deu certo no casamento? O que deu errado? Me ensina aqui um pouquinho como é que funciona isso. E ouve esses casais, tá? Só o fato de você ouvir, você já está na frente de outros casais que não têm experiência nenhuma com casamento, mas o fato de ter ouvido vai te facilitar. E o teste de fogo é quando você realmente estiver casado, quando você realmente estiver empreendendo, quando você realmente estiver naquela função que você vai testar isso na prática, aquilo que você aprendeu na teoria. E por último, sempre tenha uma mentalidade de progresso, uma mentalidade de que você é responsável, uma mentalidade de crescimento para que você possa ver as coisas, ouvir as coisas e enxergar e ver o lado bom daquilo que está sendo te apresentado, tá bom? Em meio às dificuldades é que você deve se mostrar forte e ver quais são os desafios que você precisa resolver. Uma vez que você resolve desafios, aonde você estiver, você começa a ter valor naquele lugar. E é isso. Para que você adquira experiência, não troque o seu tempo por dinheiro e se desenvolva. Era isso, Anderson. Lições aí simples, mas eu acredito aí que valiosas, meu amigo. Sem dúvida, meu amigo. Vale muito. Tudo que nós compartilhamos aqui, de alguma forma você consegue encaixar na sua vida e tentar trazer um pouco de clareza para algo que talvez esteja nebuloso, ou que você tenha muita dúvida, ou está com muito medo. Porque medo aqui a gente sempre teve, né? Quando a gente fala de pouca experiência dá muito medo. Não conhecer o terreno onde você está pisando dá muito medo, gera muita insegurança. Abre uma janela, ou talvez janelas dentro de você que você não abria há muito tempo.
duas coisas que eu acredito que complementam o que o Emerson acabou de falar, é com relação ao preconceito. Preconceito, quando a gente começa algo novo, a gente olha e acredita que já entendeu como aquilo funciona. E aí tenta se adaptar de acordo com aquilo que enxerga à primeira vista. Mas nem sempre é assim. A gente precisa ter sempre a mente aberta, porque nem sempre o que nós vemos à primeira vista é o que vai se confirmar lá na frente. Então, tenha sempre a mentalidade de crescimento, como o Emerson colocou, e vá aprendendo e entendendo o processo. É a mesma coisa quando a gente chega numa cidade nova, Emerson. Eu vim a Goiânia antes de morar aqui e olhava para as ruas, olhava para o bairro, para as regiões, e eu vejo hoje, né, 2 meses alguma coisa, depois de morando aqui, completamente diferente do que eu via. Então, a mentalidade aberta, quando você está começando algo novo, te ajuda a entender e assimilar melhor o processo, ao invés de você criar um preconceito daquilo e bloquear o aprendizado. E uma outra coisa, as pessoas que você ama, que te amam também, vão tentar sempre proteger você. Então, toda vez que você tentar empreender em algo novo, algo diferente, essas pessoas vão sempre tentar te aconselhar a permanecer onde você está. Porque é uma área de segurança, você já conhece, é onde talvez, bem ou mal, você está trazendo algum tipo de resultado, mas elas não entendem a sua necessidade, a sua fome, a sua vontade de crescer, que é muito maior do que permanecer no cenário em que você se encontra. Então, as pessoas vão tentar te proteger. Cuidado com isso. Perfeito. Muito boa aula, Emerson. A gente se vê aí, gente, numa próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever nas nossas redes e levar essa mensagem para pessoas que vocês acreditam que vai fazer diferença. Um abraço, meu irmão. Até a próxima. Um abraço, até mais.